Olá, meu nome é Silas Barbosa. Moreira. Meu nome é Eduardo Vieira. Eu sou Gustavo Henrique. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cibersegurança. Esse projeto de extensão ele é um oferecimento da Anhanguera, que é uma faculdade. Esse projeto é uma lei federal que ele inclui dentro da grade curricular dos alunos para poder fazer um projeto que contribua para o conhecimento da sociedade no geral. Esse aqui são umas das ODS que nós vamos falar, principalmente a gente vai falar da 17. Só que essa aqui são todas as outras, né, que é basicamente sobre o desenvolvimento sustentável. São os objetivos que foram definidos pela ONU, que é a erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, entre outros. Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a 17. A ODS 17 ela busca promover o desenvolvimento, a transferência, a disseminação e a difusão de tecnologias ambientalmente corretas para os países em desenvolvimento em condições favoráveis. Ela é um desenvolvimento que agrega muito na nossa área da nossa faculdade, que é o nosso curso, né, que é ciência da computação, porque é na parte de tecnologia. E o objetivo da nossa palestra vai ser um pouquinho passar noções de segurança online, né, que é mostrar para o pessoal como que evitar golpes, passar essa conscientização e passando orientações práticas sobre o tema. Sobre os temas que nós vamos falar principalmente são a segurança nos dispositivos móveis, golpes bancários, compra e vendas online, que é onde que ocorre muitos golpes, roubos de dados pessoais e segurança nas redes sociais. Sou Simon. Vamos falar um pouco sobre segurança de dispositivos. A segurança de dispositivos tem como objetivo destacar o principal ponto de vulnerabilidade quando se trata de aparelhos eletrônicos. Então, hoje, nossos computadores, smartphones, eles contêm todos os nossos dados, sendo redes sociais, a nossa vida e o mais importante, o nosso dinheiro. Então, evitar que alguém indesejado tenha acesso ao seu aparelho eletrônico com nossos aparelhos pessoais é muito importante, porque hoje nossa vida inteira tá no meio virtual. Existem vários aplicativos licenciados para o controle remoto de dispositivos, mas todos contam com várias etapas de segurança para evitar que alguém desejado acesse o seu dispositivo. Existem formas de desenvolver os mesmos aplicativos sem a validação para usar para deter essas formas maliciosas. Vamos falar um pouco sobre formas de prevenção. Então, a utilização de autenticação de dois fatores é muito importante. Segurança de senhas também é muito importante. Colocar mínimo 8 dígitos, máximo 12 letras, números e caracteres especiais para fortificar um pouco mais a senha. Atualização e manutenção do dispositivo. Então, atualizar o sistema operacional constantemente evita algumas falhas e erros que acabam hackers conseguem estar identificando ali. Cuidado com senhas públicas, então não fazer acesso a Wi-Fi públicos, redes públicas sem senhas, que outras pessoas que têm acesso ali àquela rede consegue ter acesso ao seu dispositivo. E proteção contra antivírus também é com antivírus também é muito importante no seu dispositivo, para evitar ali algum acesso com algum vírus que você consiga pegue ele quando você acessa algum site, quando você estiver navegando. É, vamos falar um pouco sobre golpes bancários. Uma vez que os aplicativos bancários se tornaram mais completos e capazes de atender todas as necessidades dos usuários, as transações bancárias online consolidaram como a principal forma de movimentação financeira. O painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos registraram 21.435 denúncias, foram categorizadas como violência patrimonial e financeira contra pessoas idosas, resultando em 21.671 ocorrências específicas dessa natureza. Então a gente vê que, a partir desse dado, idosos são o principal alvo desses webcriminosos, né, esses cybercriminosos. Então vamos falar um pouco sobre formas de prevenção dessas situações. Então,
O monitoramento e notificação da conta é muito importante. Então, a ativação de notificações em tempo real para movimentações bancárias, verificação de periódica do extrato bancário também é muito importante. Identificação de apps falsos e páginas clonadas. Então, tomar cuidado com algumas páginas que você acessa. Baixar aplicativos bancários apenas com lojas oficiais, como Google Play, App Store. Então, não siga aí com alguma outra que você não conheça. E verificar a autenticidade dos sites para inserir esses dados pessoais. Boa tarde, meu nome é Eduardo e eu vou estar falando sobre compras e vendas online. Compras e vendas online são qualquer transação realizada via internet, independente da sua natureza do produto em si ou qualquer outro elemento assim. Com a crescente atuação do e-commerce que vem ocorrendo desde a pandemia, os golpes online tiveram um aumento de 70%, isso só em 2023, e eles tiveram idosos como suas principais vítimas, apesar dos golpes não serem limitados a apenas essa categoria de vítima. Algumas formas de prevenções para golpes online, de compras online, seria a conferência da veracidade do site, né? Então você pode estar verificando a sua reputação no Reclame Aqui ou então outros sites de verificação. Você pode estar desconfiando, né? Criar o costume, né, de desconfiar de promoções com preços muito baixos ou então talvez uma quantidade muito elevada de produtos por um preço muito baixo. Você pode estar optando por sites mais confiáveis, como sites conhecidos mesmo, como Mercado Livre, eBay, etc., né? Você tem um nível de segurança a mais, apesar de não ser 100% ainda. Você pode ter cuidado com links enviados por fontes desconhecidas ou então e-wallets. Você pode também tomar cuidado extra com anúncios falsos na internet em si. Sobre roubo de dados pessoais, que é uma outra categoria que pode vir a ser entrelada com os golpes, né, pela internet. Esses crimes se referem à obtenção ilegal de informações digitais, informações de natureza pessoal, né, das pessoas. E isso inclui senhas, códigos de software, números de cartão de crédito, CPF e diversos outros dados. Esse golpe pode ocorrer através de ataques cibernéticos como phishing, pode ser como uma captura de uma senha fraca, como o Simon falou anteriormente. Pode ser vulnerabilidade dentro do seu próprio sistema, então também como o Simon falou, um erro ou então a falta de um antivírus, né? Ou então até por erro humano mesmo. Às vezes a pessoa pode vir a passar esses dados por até pessoalmente e o golpe pode estar vindo a ser feito pela internet. Então é sempre importante tomar cuidado. E agora umas formas de prevenção, né, para o roubo de dados pessoais, seria utilizar senhas seguras, como a gente já falou, não repetir senhas em diversos sites ou serviços, então toda vez que você for cadastrar uma senha, colocar uma senha diferente, mesmo que algum elemento dela seja igual. Evitar o compartilhamento de informações pessoais. Quanto menos. Hoje em dia, né, na época da rede social, a gente já se acostumou a colocar basicamente toda a nossa vida online. Mas é sempre importante lembrar que quanto menos informação nossa na internet, mais seguro a gente está. Então, sempre avaliar se qualquer informação que está vindo a ser passada realmente é necessária para estar ali. Você pode estar excluindo informações pessoais salvas quando você for acessar, principalmente sistemas externos ou sistemas que não pertencem a você. Sempre se lembrar de remover seus dados depois de utilizar eles. E fechamento de contas não usadas. Muitas vezes a gente cria o costume de manter abertas contas de serviços ou até mesmo contas de banco que a gente não vai vir a utilizar mais. Você pode estar mantendo contas abertas após sair de uma empresa na qual você trabalhava e a conta acaba ficando esquecida lá. E esses dados parados lá, sem manuseio, sem vistoria, podem representar um grande risco para os seus dados pessoais. Olá, eu sou o Gustavo e eu vou falar sobre segurança em redes sociais. Como o Eduardo tinha mencionado agora há pouco, as redes sociais elas podem apresentar um problema muito grande para os usuários, uma vez que você deixa muitos dados pessoais presentes, né? As mídias sociais elas têm se tornado parte essencial do nosso cotidiano, sendo ferramentas importantes para a comunicação e compartilhamento de informações, até mesmo para atividades profissionais. Por meio delas,
Conectamos-nos com amigos, familiares, colegas de trabalho, acompanhamos notícias, expressamos opiniões e promovemos produtos e serviços. No entanto, essa popularidade também aumenta os riscos, já que grande parte de nossas informações pessoais e comportamentos ficam expostos. Dados como endereço, contatos, fotos, localização e hábitos podem ser acessados por pessoas mal intencionadas, se não houver cuidado adequado para isso. Por isso é fundamental estarmos atentos à segurança ao utilizar essas plataformas. Existem diversos tipos de crime ligado à invasão e observação em redes sociais. Um deles é o stalking. O stalking ou o cyberstalking. O risco emergente nas redes sociais é o stalking, que consiste na perseguição reiterada de uma pessoa, causando medo, perturbação emocional, restrição de liberdade ou invasão da privacidade. Segundo os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, houve 77 mil crimes de stalking no Brasil, em relação a 2023. Na Paraíba, por exemplo, foram 1.069 denúncias, das quase 930 vítimas eram mulheres. O stalking pode ocorrer de diversas formas, de forma presencial ou principalmente virtual. Nesse caso, o agressor monitora a rede social, envia mensagens insistentes e faz ligações repetidas até cria perfis falsos para continuar a perseguição. Existem formas de prevenção para você se manter seguro em redes sociais. Algumas delas são desconfiar de pedidos de amizade ou mensagens de desconhecidos. Perfis falsos podem ser usados para obtenção de informações pessoais. Evitar clicar em links suspeitos. Eles podem instalar vírus ou capturar dados sensíveis. Cuidado com o compartilhamento de informações pessoais. Limite de dados como endereço, telefone e documentos. Analisar ofertas muito atrativas. Promoções milagrosas podem ser golpes. Denunciar perfis e atividades suspeitas. Redes sociais possuem mecanismos de denúncia que ajudam a proteger outros usuários. Esse foi o nosso trabalho. Espero que isso tenha contribuído de alguma forma. E até logo!